Hoje nós vamos de fundos imobiliários. Exatamente, vamos com BRCR11, um fundo de escritórios que paga mensalmente uma graninha, um dividendozinho, como se fosse o seu próprio aluguel. Sejam bem-vindos ao Protocolo Fontes, eu sou o André Fontes e aqui a gente fala sobre economia, ações e todas as oportunidades que aparecem no mercado para a gente lucrar. E se você tem interesse em algum desses tópicos, considere se inscrever aqui no canal, nesse botão que está aqui embaixo. Vamos para o vídeo. Já começando aqui com o gráfico, porque eu acho que essa é a informação mais impactante que a gente vai ter nesse momento. No gráfico, ele tá interessante, ele saiu de uma mínima, tá vendo? Uma mínima, bateu a máxima em um curto espaço de tempo e agora está voltando à mínima. Isso quer dizer o quê? Que houve uma grande oscilação, uma grande volatilidade, ele deu a oportunidade de compra, ele deu a oportunidade de venda e ele deu a oportunidade de compra de novo. Mas como a gente não está falando de uma ação que a gente consiga vender com facilidade, eu costumo ter sempre o alvo de movimentação de R$ 20.000 por mês, porque nessa faixa você não precisa pagar imposto, né, ou ter alguma burocracia para resolver. Já fundos imobiliários você acaba tendo burocracias para resolver. Você tem que pagar, emitir DARF, etc. e tal. É uma burocraciazinha que não convém, e também os fundos imobiliários não são tão voláteis no geral, né, para que isso seja realmente rentável. Então, costumo dizer que deixa para as ações essa especulação, vamos dizer, esse position trade, que é mais interessante, e os ativos de fundos imobiliários deixa para longo prazo, onde você vai fazendo renda mês a mês, pegando seus dividendos e alocando em outros lugares, em outras estratégias diferentes e sim, aí desenhando seu patrimônio. E só para vocês terem uma ideia, só para a gente contextualizar aqui, eu estou no gráfico de uma semana, um gráfico longo, tá? Para a gente entender todo o histórico que esse ativo tem. E eu vou dar um zoom out aqui e explicar para vocês o seguinte. Tá vendo essa linha grande, essa linha maior amarela que eu coloquei aqui? Então, basicamente, todo o histórico de BRCR11 ele está assentado em cima dessa linha. Ou seja, é um grande e forte suporte onde nunca na história ele passou por essa linha, por essa região de preços e permaneceu lá. A gente tem até alguns toques breves, né, algumas passagens breves, mas é claro, como eu falo para vocês, suporte não é uma linha, é uma região de preços. Então a gente tem uma flexibilidade e essa flexibilidade foi mantida aqui ao longo da história, desde 2017 aqui, né, depois que ele foi lançado, pouco tempo depois, né, os empreendimentos ganharam um pouco de corpo. Ele seguiu aqui, ó, de 2017 até 2023, sempre dentro dessa linha. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um ativo muito sólido, muito estável para quem não quer correr grandes riscos, para quem não quer ficar preso na volatilidade do mercado, uma hora sobe, uma hora desce. A gente vê que aqui mesmo dentro do ativo ele tem a sua volatilidade, mas ele também tem um suporte muito forte, uma segurança muito forte, e eles são fundos imobiliários. Fundos imobiliários, geralmente você pode perder um aluguel ou outro, mas em geral você tem um giro constante ali. Se você perder um, você tem outros 90, né, alugados. Mas é uma ação que costuma estar sempre no mesmo patamar, sempre na mesma faixa de preço, porque a variação é menor. Já a empresa ela pode dar muito bom, ou ela pode dar muito ruim, ou ela pode ficar ali no meio termo, né? Você tem uma possibilidade de variação muito maior. O aluguel não, o aluguel, pum, vendeu o contrato, um ano inteiro tranquilo. E a próxima preocupação é o próximo contrato que vai vencer e o reajuste que vai ter e por aí vai. Então, assim, em relação às ações, os fundos imobiliários eles são muito mais estáveis. Talvez eles paguem menos do que ações realmente boas e que despontam, mas não tem o risco que elas têm. E talvez elas paguem muito mais do que ações ruins que não estão chegando dentro da expectativa do mercado. E, ao mesmo tempo de pagar todo mês, elas ainda são sólidas e mantêm o seu fundamento e mantêm o seu pagamento ao longo dos tempos. Para muita gente, essa estratégia faz sentido e esse daqui é um exemplo clássico de um ativo que traz bastante segurança e nesse momento é o momento. É o momento onde ele está dando uma das melhores entradas ao longo dos anos.
Então a gente vê que aqui, ó, em janeiro, no final de 2016 para 2017, ele chegou nessa etapa. Aqui, já em julho, na metade de 2017, ele também chegou, tocou nesse suporte. Aqui, já em junho de 2018, ele também voltou nesse suporte. Aqui em outubro de 2021, julho de 2022 e agora em outubro de 2022. Até parece que são meses marcados, percebe? Alguns meses se repetem, algum período do ano se repete. Por quê? Porque são contratos que se encerram nesse período, que aumentam a vacância, que é o momento de transição entre um inquilino e outro, né? Que é toda essa incerteza que o mercado precifica, porque é um fundo que tem muitos escritórios, e escritórios já sabe como é que está o cenário do Brasil atualmente, então essa incerteza faz o preço do papel cair. Mas, historicamente, a gente pode prever que esse ativo ele vai se valorizar, que esse aqui é um dos pontos mínimos e, claro, lembrando, ele está cerca de 40% descontado. A gente vai ver isso melhor nos Status Invest, um valor atualizado do quanto ele tem hoje de preço, valor patrimonial, e realmente vai ser legal. Agora, vamos ver quanto ele pode dar para a gente de lucro, de valorização dessa cota. E se houver valorização dessa cota, é porque os aluguéis foram ocupados. Se os aluguéis foram ocupados, é porque aumenta o dividendo. Se aumenta o dividendo, e você comprou no preço mínimo, se esse ativo chegar lá num preço máximo ou numa resistência maior, o teu dividendo vai ser muito superior do que quando ele anunciar lá em cima. Porque se ele tiver, por exemplo, vamos colocar aqui, numa nova etapa, a R$80, cada cota a R$80, e pagando um dividendo aí de 9%, o seu dividendo não vai ser de 9%, o seu dividendo vai ser superior a isso. Por quê? Porque o seu preço médio está lá em 60, entende? Vai estar muito acima. Aqui, ó, chegando a 80, primeiro, chegando a 80 não é nem o máximo do ativo, é numa resistência interessante ali, numa resistência superior. Chegando nesse patamar, você tem 40% de valorização da sua cota. Então o valor patrimonial todo que você investiu vai estar 40% superior. E todo o dividendo que você receber, você está pagando 9%, você não vai receber só 9%. Porque você comprou esse ativo a 40% mais barato. Na verdade, quando você faz o desconto é menos, né? Então, ele vai estar uns 45%, 42%, 45% mais barato. E isso faz com que os seus dividendos sejam muito maiores. Eu não vou fazer o cálculo aqui, mas com certeza vai passar de repente de 12%, 15%. Então, é muito interessante nas estratégias dos fundos imobiliários, além de você fazer um preço médio, que eu acho que é meio bobo fazer preço médio, mas entender qual é a posição no gráfico que você pode entrar e fazer o melhor preço, porque o melhor preço vai definir qual vai ser o melhor dividendo que você vai receber. Entende? Porque não adianta, não faz sentido para mim ficar comprando esse ativo aqui a 80. Não faz sentido. Por quê? Porque eu poderia estudar um pouco mais, ter um pouco mais de conhecimento, assistir mais os meus vídeos, se inscrever aqui e compartilhar com seus amigos, é claro, e saber que esse ativo, se é um ativo bom, se eu quero ter ele na minha carteira, eu vou esperar os ciclos do mercado próprio desse ativo para comprar. Então toda vez que ele bater num suporte que eu entendo como um preço bom, eu vou comprar. Por exemplo, esse agora é um dos suportes mínimos na vida. Posso comprar? Posso comprar. Enquanto isso, André, o que eu faço com o meu dinheiro? O dinheiro ele pode estar investido num CDB, no Tesouro Selic, em coisas que tenham rentabilidade diária. E quando você tiver uma oportunidade dessa daqui, você vem e aporta uma boa quantidade. Você sabe que essa oportunidade não vem sempre, ela vem em poucos momentos ao longo dos anos. Então não custa nada a gente aproveitar esses momentos para maximizar os lucros ao longo dos tempos. Faz sentido para você? Então, agora a gente vai dar uma olhada em alguns parâmetros dele no Status Invest. Olha, aqui diz que o valor atual está em 57,24, a gente viu ali, né? Está um pouquinho acima já hoje. Ele está muito perto da mínima, está muito perto de 55, que é o valor aqui da mínima, e bem longe do valor da máxima em 52 semanas, que é 72. Ó, se eu voltar no gráfico e ver aqui qual é o valor, até 72, que foi a máxima em 52 semanas, a gente tem aqui uma valorização de 27%, ainda assim é muita coisa. André, e se ele voltar ao topo? Voltando ao topo aqui nessa região, aqui a gente tem 60%, 70% de valorização. É muita coisa para um fundo imobiliário que traz risco reduzido para a nossa carteira. Agora a gente vê
como é que está o preço sobre valor patrimonial aqui. Está 0,57, isso está 43% de desconto para gente, é bastante coisa. É bastante coisa. O valor por cota aqui, ó, em R$100 e a gente está pagando uma bagatela de 50 e pouquinhos, né? Então, tá super interessante. O dividend yield, ele, como eu falei com vocês, da última vez que eu olhei o Status Invest, já tem algumas semanas, o preço dele estava um pouquinho acima, estava em 62, se eu não me engano. E o dividend yield dele estava em 9%. Como o preço cai, o dividendo aumenta, porque o dividendo ele se mantém. Como são aluguéis, o dividendo se mantém. Se nada for desalocado, ele continua. E toda vez que o preço do ativo diminui, toda vez que esse preço aqui diminui, né, o preço que você compra diminui, mais aumenta o valor do dividendo. E isso faz todo sentido no longo prazo, porque você sempre vai manter dividendos acima da média. Em vez de comprar caro, você sempre se posiciona para comprar barato. Essa é a grande importância de você entender leitura de gráfico, porque você não fica só preso no fundamento e preso, a empresa é boa, vou comprar sempre. Não, você se posiciona para comprar sempre e principalmente no melhor momento possível. Isso maximiza tudo. E esse aqui é para ser um vídeo um pouco mais curto. Eu só queria ressaltar também que a gestão dele é uma gestão do BTG Pactual, é uma gestão competente, por mais que o cenário seja desafiador para escritórios, é uma gestão que dá para se confiar, uma gestão robusta. Então a gente acredita que o fundamento em geral dentro desse ativo seja um bom fundamento. E se você quiser saber um pouco mais das informações do BRCR11, deixa aqui nos comentários sobre, André, eu quero mais sobre o fundamento do BRCR11 e quero que vá mais a fundo, saber quais são os imóveis, onde e por que eles investem nesse tipo de funcionamento. Então, só colocar aqui nos comentários, eu faço outro vídeo mais elaborado sobre todos os fundamentos desse fundo imobiliário aqui. Bom, pessoal, então fico por aqui. Não deixe de se inscrever, não deixe de dar um like e divulgar para todos os seus amigos aí que investem em fundos imobiliários e também em ações, e dependendo da estratégia deles, esse seja interessante também. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.